Casa do Caminho, Chico Xavier. Eu estou nervoso. Porque você falar na casa de Maria não é fácil, não. Não dá para falar da boca para fora. Sabe? Você tem que trazer do coração. E há um outro aviso, eu estou chorando. Então, se começar a descer a lágrima aqui, não pense que é incorporação, não. É choro mesmo. Porque o meu amor por Maria é algo que transcende a compreensão física. Porque a gente imaginar o olhar de Maria para a gente, quando a gente está caído nas nossas ilusões, nas nossas buscas infindáveis da coisa material, e ela nos olha com um amor tão intenso, compreendendo as nossas fraquezas, e mesmo assim nos estende a mão, nos tirando do lodo do nosso sentimento ainda tão precário. Paulo, eu acho que Paulo, de repente, virou médium vidente. Né, Paulo? É só isso. Realmente o gramado está lotado de irmãos que vieram, não evidentemente por causa da palestra, mas por causa do amor de Maria por todos nós. E eu estava sentado ali, e entrou ali um grupo enorme de espíritos, eu falei, a casa não vai caber todo mundo. Porque a nossa limitação de entendimento material não corresponde à abertura espiritual que se propõe. Nós não podemos limitar o senomar, apenas a estrutura física, é muito maior do que isso. Daí também, evidentemente, aumenta a nossa responsabilidade, porque os nossos pensamentos são um meio de comunicação com a espiritualidade. A palavra articulada, se ela não estiver recheada de sinceridade, acima de tudo, de sinceridade, nós não conseguiríamos exprimir o carinho que nós temos por essa casa. Eu costumo dizer, sabe, Rafael, que a gente chega na casa espírita e a gente senta na cadeira, se acomoda, mas já viu se alguém passa a mão para ver se está limpo? Cadeira? Automaticamente a gente sabe que está limpo, mas a gente dificilmente também envia um pensamento de gratidão por aquele que chegou mais cedo ou aqueles que chegaram mais cedo, para passar um pano nas cadeiras, limpar o banheiro, sabe? Arrumar a casa para nos visitar. Porque Jesus nos alerta que quem não é fiel no pouco, não será no muito. Então, muitas vezes, é uma prece de agradecimento, sabe, Ivonete, pelo aquele irmão, aquela irmã que organizou a casa. E muitas das vezes, pelos afazeres da vida, eu não tenho oportunidade de estar presente para assistir uma palestra, participar de um curso, de um estudo. Então, a gente também tem que começar a pensar nos trabalhadores anônimos da casa. Porque a espiritualidade, ela não vai se identificar aqui, eu sou o fulano de tal, responsável por essa parte da espiritualidade. Não, eles vão chegar a fazer a tarefa que eles têm que fazer com o maior carinho, dedicação, e nos recebem com alegria. Então eu costumo dizer que para entrar naquele portão, você pode estar passando por uma dificuldade, sem sombra de dúvida, temos que enfrentar. Mas Deus nos quer sorrindo. Sabe? Eu brincando, de uma forma um pouco brincalhona, eu falo que se lamentar resolvesse o problema, o povo judeu não tinha um problema, porque tem lá o mundo das lamentações, não tem? Que é o único que restou do templo de Salomão. E aí eles ficam lá, assim, colocam os papelzinhos com os pedidos nas preces do muro. Então, lamentar não resolve a situação. Agir diante das dificuldades, sim. Porque Paulo de Tarso nos fala na carta aos Hebreus que sofreis, mas não lamurieis. É difícil pra caramba. Mas se é proposto pelo trabalhador do Cristo, é possível. Então é uma forma de a gente começar a entender que, primeiro, a música que nos antecedeu, ela fala que ele veio para nos aliviar. Não é assim?
eu repito isso em muitas casas que eu vou fazer palestra. Eu fico torcendo, pedindo a Deus que o autor daquele poema Pegadas nas Areias, não é? Ele não assista nunca uma palestra minha. Porque aquele poema é muito bonito, mas ele não corresponde à verdade. Sabe? Jesus não veio para carregar ninguém nas costas, não. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... Ele fala carregarei. Então tira essa ideia de que Jesus vai carregar você no colo com seus problemas, porque não teríamos mérito na solução das nossas dificuldades. O mestre fala: aprendei comigo que sou manso e pacífico, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei comigo, ou seja, o fardo de Jesus ele transformou em leveza. Em leveza. E o jugo dele, o jugo aí é dupla interpretação. Tem aquele jugo que bota nos animais para carregar as cargas, né? Que eles levam, o nome daquela madeira onde fica os cestos, o nome daquele é jugo. Ou tem o jugo da lei, o que Jesus fala é o jugo da lei, que está lá no Velho Testamento, no Decálogo, que são os 10 mandamentos. E era comum que um grande rabi, ele pegava um dos 10 mandamentos, sabe, Rafael? E ele costurava na borda do punho o mandamento que ele iria nortear a caminhada dele naquela existência, no punho ou nas fibras da sua túnica, lá embaixo. Estava anotado qual era o mandamento que ele iria servir naquela jornada. Ele poderia colocar o não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, honrarás teu pai e tua mãe. Cada um escolhia um. Adivinha qual foi qual lei Jesus pediu a Maria para grafar no punho da sua túnica e na borda da sua túnica? Sabe qual foi o mandamento que Jesus colocou? Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. O primeiro. E só o Messias tinha autoridade moral para tomar esse mandamento como o seu jugo, como aquilo que nortearia a sua jornada. Todos os outros, ninguém se aventurava, porque é o mandamento de maior dificuldade de execução. Por isso é o primeiro. Por isso é o primeiro. Então nós temos que ter o entendimento que Jesus, ele não veio trazer o Evangelho para nos colocar na grande dificuldade da execução, não. No final da jornada do Mestre aqui na Terra, ele fala assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. E achei interessante que ele coloca o verbo ninguém vem ao Pai. Algumas traduções colocam vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, ele fala, ninguém vem ao Pai. Por quê? Se eu chegar para o Rafael e falar assim: Rafael, dá um pulo na minha casa, eu moro na rua Capo Geraldo Calderaro 75, bloco 3001, freguesia Jacarepaguá. Vai lá. Aí o Rafael: poxa, legal, Waldo, vou assim. Agora se eu falo assim: Rafael, eu vou para casa, vem comigo. Ele não se preocupa com o trajeto, porque eu sei o caminho da minha casa, o caminho que eu vou. E quando o mestre fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele sabe o caminho que nos leva a Deus. Por isso que ele é o caminho da verdade e da vida. Então o mestre, todas as palavras de Jesus, tinham uma profundidade que nós vamos levar, daqui a pouco a gente entende, algo em torno de 3, 4 bilhões de anos, a gente vai começar a entender o que Jesus queria nos dizer. Porque são palavras de vida eterna, gente, não é uma palavra de uma compreensão que nós, na nossa dificuldade, temos uma elucidação fantástica de que nada mais precisa ser dito, porque já houve uma interpretação profunda do ensinamento de Jesus. Não há essa possibilidade. No livro Renúncia, o espírito Alcione, quem lê o livro vai lembrar desse personagem, um espírito que não tinha mais necessidade reencarnatória aqui na Terra. Já estava no sistema de Assírios. Sabe quem vive no sistema de Assírios? Maria de Nazaré. Lá, o sistema de Assírios
é onde ela organiza os espíritos na proposta de elevação para Jesus e para Deus. Alcione estava lá no sistema de Assírios estudando a harmonia celeste. É a mínima ideia do que seja isso, né? Mínima ideia. Mas que é bonito, não, Deus né? É muito bonito. E ela resolve reencarnar aqui na Terra para ajudar um determinado personagem, um amor do passado, para que ele comece a encontrar o caminho da redenção através do Evangelho de Jesus. E ela, já reencarnada, tinha como confessor o Frei Damiano. Sabe quem foi Frei Damiano? Emmanuel. Valente com da cola, né? Entendeu? Frei Damiano foi uma das encarnações de Emmanuel. Logo depois que ele desencarna na figura de Padre Manuel de Nóbrega, né, aqui em terras brasileiras, ele reencarna lá na Espanha como Frei Damiano e foi ser confessor de Alcione. Olha só, o espírito que não precisa mais reencarnar aqui na Terra tem como confessor Emmanuel. Eu acho que aí é tudo que na mesma linha, né? O espírito de grande elevação moral. Porque não dá para um espírito ser orientador daquele se aquele orientado é maior do que ele. Não dá. Tem que ter uma graduação diferente. Como o Paulinho falou dos nossos mentores, protetores, anjo guardião, não tem qual é a forma que você quer chamar, não tem problema. É uma coisa só. Representa só uma coisa. Mas o mentor, ele tem que estar um degrau acima daquele de quem ele zela, para que ele fique na condição de orientador. Então, tem um irmão lá de Uberaba, Luísio Elias, quem procurar na internet vai achar, ele apresenta um programa no YouTube chamado Miudinho. Ele estuda cada palavra do Evangelho. Ele já está há 11 anos nesse projeto, ele está agora no capítulo 18 do livro de Mateus. Ele vai estudando palavra por palavra, sabe, do Evangelho. Sabe quem ensinou Luiz Elias a fazer isso? Honório Onofre Abreu, que foi um dos presidentes da União Espírita Mineira, Federação Espírita Mineira. E Honório Onofre Abreu aprendeu isso onde? No livro Renúncia, porque o Frei Damiano falou para Alcione que o Evangelho é uma estrada ascensional. A cada passo você interpreta de uma forma diferente aquilo que você já sabe. Por isso que eu fico com medo quando alguém fala que já conhece o Evangelho. Sabe? Porque não há condições de um espírito, na limitação da gente no plano físico, ter uma pálida ideia do que representa o Evangelho. Senão não teria tantas obras assim para que a gente pudesse trabalhar com ela. Então, se o Evangelho é uma estrada ascensional, isso quer dizer o quê? Que nós não podemos nos cansar nunca de estudar o Evangelho de Jesus. Não podemos. Evidentemente que nós espíritas temos um trabalho um pouco facilitado pelo senhor Allan Kardec, que ele codificou o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não nos tira a responsabilidade de estudarmos a Boa Nova ou o Novo Testamento na Bíblia. Não nos tira. Porque se você não conhecer os 4 evangelistas, as cartas apostólicas, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e depois, por último, o Apocalipse, você não pode dizer que tem algum entendimento do Evangelho, que é um conjunto de obras. Mas para estudar o Novo Testamento, você tem que estudar o Antigo. Senão você não encontra parâmetro de entendimento daquilo que Jesus nos trouxe. Então, bem-vindo ao clube daqueles que precisam ler a Bíblia. Porque não dá. Qual a orientação em termos de mandamento que o Espírito de Verdade nos deixou no Evangelho, no capítulo Amar o Próximo? Espíritas, amai. Né? Aí depois ele complementa, eis o segundo, instruí-vos. O amar já está difícil, não é? Instrução, então, por quê? Porque o amor sem o conhecimento, ele vira aquilo que eu conheço muito bem, que é o egoísmo. A Ivana é minha esposa, nem olha para ela que eu não gosto. Entende? É o amor sem o esclarecimento. Por quê? Porque você não é detentor de ninguém, você não tem a posse de ninguém, e nem da sua própria existência você tem a posse. Então, é necessário, para aprendermos a amar, nos instruirmos naquilo que Jesus nos propõe.
Nessa instrução, o assunto de hoje, pode marcar o início da palestra agora, Rafael, foi só um preâmbulo. Vamos, vai até que hora? A hora que quiser. Eu só tenho compromisso 4 horas da tarde lá no Rio, então já tem um lanche ali, todo mundo comeu, não foi? Eu vi lá todo mundo mastigando, nem comeu. Paulo nem dava tempo de falar. Só mastigando. Pensando nessa proposta de entendimento do Evangelho de Jesus, o tema de hoje fala sobre o grão de mostarda. Ele está lá, eu vou ler porque fica mais fácil. Está lá no capítulo 17 de Mateus, capítulo 20, também está no capítulo 17 de Lucas, verso 6. Tá? E Mateus anotou assim: e Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Primeira correção na leitura: não é prece do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda. Afinal, Jesus é um educador, um pedagogo de excelência. Então ele não dava uma orientação sem que tivesse uma base de ensinamento para que você, entendendo o ensinamento de Jesus, pudesse aplicar na sua vida. Porque senão fica muito subjetivo. O mestre, o Cristo, ele é objetivo nas orientações. Vai e não peque mais. O que Jesus falou para a mulher considerada adúltera? Não é o fato de você ficar parado, remoendo o teu erro, que vai te ajudar. Segue adiante, o erro aconteceu, arrependeu-se dele, legal. Segue adiante, segue a tua jornada. E o que normalmente a gente faz? Chicotinho na mão, eu estou errado, eu sou ruim, eu não presto. Não, isso tudo é verdade, mas não vai ajudar em nada se você ficar repetindo toda hora. Então a proposta do mestre, da educação, do sentido educativo de Jesus, é nos fazer raciocinar sobre os seus ensinos. Então por isso que não é a fé do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda. Porque na sequência, lá Lucas explica que Jesus fala que o grão de mostarda, uma vez plantado e bem adubado, se transforma numa árvore. Aqui no Brasil, a gente conhece a mostarda como hortaliça, uma coisa rasteira. Né? Lá na região do Oriente Médio, em alguns países da Europa, é uma árvore que pode chegar a 4 metros de altura. Então é bem considerável. E Jesus fala, e terá uma copa frondosa onde poderão abrigar os passarinhos. Guarda essa expressão, onde poderão abrigar os passarinhos. Então o que o mestre nos propõe? Se a nossa fé for como um grão de areia, e eu for sepultar o grão de mostarda, coloco terra boa, cuido de dar sempre água ali, cuidar para não ter erva daninha ao redor, a semente vai brotar. Primeiro de forma bem tenra, né? bem simplesinha. Mas continuando com cuidado, ela vai crescendo. E quando ela chegar a uma árvore, olha só o que o mestre nos propõe, a pedagogia de Jesus é algo realmente apaixonante. Se a fé é pouca, na minha concepção, a minha fé é pouca, se eu adubá-la com coragem e perseverança, ela vai começar a crescer. Aquilo antes de dificuldade que me era proposta na minha trajetória de espírito reencarnado, de grande necessidade, aquelas dificuldades que eu estou enfrentando, se a minha fé está sendo desenvolvida, eu entendo que é possível vencer. Eu entendo que é possível vencer. Porque é muito comum, diante de uma dificuldade, e olha só, gente, dificuldade não tem parâmetro de medição, tá bom? A dor, ela é de foro íntimo, completamente íntimo. O que para mim pode ser algo de menos importância, para o Rafael pode ser um grande obstáculo da existência dele. E a minha responsabilidade enquanto cristão é respeitar. Jamais minimizar. Toma jeito, espírita há tantos anos. Não. A nossa fragilidade, ela não é ainda suprida pelo conhecimento espírita. Não é. Por quê? Porque somos espíritos
E não temos memória espiritual na cultura espírita. Nós temos memória espiritual na Igreja Católica, na Igreja Protestante, no hinduísmo, no islamismo, beleza, somos e transitamos por essas jornadas filosóficas, religiosas, em várias existências. A grande maioria, porque a gente não pode generalizar nada, mas a grande maioria de nós estamos tendo contato com o Espiritismo nessa existência. Então é muito difícil os conceitos espíritas fazerem completo sentido dentro de mim. A não ser que eu me dedique a um estudo apurado para que eu possa nortear as minhas ações nos estudos que eu fiz. A minha responsabilidade hoje, como espírito encarnado, estudante da doutrina e associado a uma prática espírita cristã, é que eu, à medida que eu vou compreendendo melhor os ensinos do mestre, eu vou modificando o meu comportamento. Porque não adianta eu querer mudar uma vírgula dos pensamentos, das ações da minha esposa. É um espírito com a sua individualidade e com as suas possibilidades, como ela também não pode modificar as minhas atitudes e os meus sentimentos íntimos. Agora, quando eu começo a desenvolver a fé, porque fé, gente, é diferente de crença. É diferente. A crença, ela é baseada em fatos que renovem a tua crença, a tua credibilidade. A fé é baseada na confiança, na certeza. Estava fazendo uma vez um estudo numa casa e eu perguntei para a plateia: quem acredita que Deus existe, levanta a mão. Eu falei: eu não acredito. Aí o pessoal já falou para problema mental, né? Quem aqui acredita que exista um mundo espiritual? Ou seja, a morte não encerra tudo. Morre o corpo, mas a alma, ou o ser inteligente, como queira nominar, ele continua. Quem acredita nisso? Todo mundo levanta a mão. Eu não acredito. Aí o pessoal já ficou com uma vontade comigo, né? Aí quando eu fiz a última pergunta: quem acredita em Jesus de Nazaré? Aí o pessoal se empolgou, teve doido, até que levantou da cadeira. Eu falei: eu não acredito. O pessoal ficou choto. Eu falei: eu tenho certeza absoluta dessas propostas. Não cabe mais dentro de mim nenhuma dúvida a esse respeito. Então a crença, ela não me satisfaz. O que me satisfaz é a fé. Mas a fé tem que ser, que nem o Sr. Kardec coloca na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé tem que ser raciocinada. Porque a fé raciocinada enfrenta em todas as épocas da humanidade. Você chegar perto de um irmão católico ou um irmão da corrente protestante e falar que a nave encontrou vida em Marte, eles vão dizer que é mentira. O espírita vai dizer: é verdade. Porque a minha lógica, a minha razão entende que Deus criou os multiversos para que outros modos de progresso o espírito tenha. Não vai afetar a minha crença em nada, em nada. Então, quando eu falo que a fé é o essencial para a nossa jornada, porque ela vai começar pequenininha mesmo, gente, não tem jeito não. A não ser, lógico, né? Eu não sei se de repente tem algum espírito superior aqui, né, rapaz? A gente não sabe. Se tiver, levanta a mão, que eu sou doido para abraçar um espírito superior. Eu nunca vi de perto, né? Deve ser uma emoção, né? Linda pra caramba, né? Então, como nós não somos espíritos superiores, somos espíritos a caminho da superioridade ou da perfeição relativa, eu tenho que trabalhar essa fé. Ela tem que atender às minhas perguntas, às minhas ansiedades. Porque aquele que tem fé, os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos, como podemos compreender a relação com a felicidade? E os benfeitores respondem a Kardec: em relação à vida material, é viver com o necessário. Já me impactou, porque o necessário é muito relativo, não é? Cada um tem uma necessidade diferente. O que para mim seria supérfluo, para o outro pode ser de extrema necessidade, e vice-versa. Então, em relação à vida material, viver com o necessário. Em relação à vida espiritual, a crença na vida futura. Se você não ter a percepção de que isso aqui termina, mas não é o fim,
muitas dificuldades você vai ter para desenvolver a sua fé. Muitas dificuldades. E não pense, tem um fato que eu sinto muito de Chico, né? Porque como ele aumentou na minha casa, a gente tem que saber muitas histórias do Chico, além daquelas que são muito veiculadas, mas tem algumas histórias que é necessário dar se enquadra. Chico já bem doentinho, Emmanuel chega perto dele e ele fala assim: senhor Emmanuel, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Aí Emmanuel falou: claro, Chico, pergunta. Quando eu desencarnar, o senhor vai estar me esperando? Aí Emmanuel falou assim: Chico, eu sou muito ocupado. Mas quando você se perceber desencarnado, procura uma casa espírita. Tem sempre equipes de plantão para acolher espírito recém-desencarnado. Aí Chico ficou chateado, né? Porque ele queria um tratamento especial, né? Poxa. Mas uma frase de Emmanuel que é pouco analisada. Que Emmanuel falou assim: quando você se perceber desencarnado. E quem está se preparando para o desencarnar? Quem é que está se preparando para o retorno ao plano espiritual, que não adianta dizer que não quer ir, porque vai. Não tem opção. Não tem. Pode durar bastante tempo, mas vai, viu, Paulo? Tem jeito não. Tá? Não adianta amarrar o pé na cama lá, porque não vai adiantar. Nós vamos ter que morrer, inevitavelmente. Aí Emmanuel fala para a gente: não como nosso morrer não é o problema, porque é fato, é destino. O nosso problema é desencarnar. E quem de nós estamos nos preparando para desencarnar? Quem ainda continua na cultura de meu marido, minha mulher, minha casa, meu carro, sabe? Meu celular? Quem é que está nessa cultura ainda da posse interminável de algo efêmero? Transformar a fé de um grão de mostarda numa árvore vai auxiliar nesse processo de entendimento, de nos percebermos desencarnados. Eu falo uma coisa que o pessoal acha que é brincadeira minha, mas eu às vezes eu vou atravessar uma rua, sabe, Ivonete? E eu atravesso muito rápido, e eu preciso, gente, eu nem olhei para os lados, né? Aí eu olho para trás para ver se tem algum burburinho de gente, né? Porque aí podia ser que eu tivesse sido atropelado, desencarnei, não percebi. Se tiver um burburinho, eu vou lá olhar, aí era eu. Mas a gente não, porque a gente não pensa na morte. A gente acha que é tabu. Espírita achar que falar em morte é tabu. Eu falei uma vez numa casa, você já pensa lá no dia que vão desencarnar? Aí uma senhora falou assim: Deus me livre, não vai morrer, não tem jeito, porque é da lei de transformação, né? Então, quando eu começo a cultivar a minha fé, eu já plantei ela. Todos nós, quando reencarnamos, plantamos esse grão de mostarda, mas não no solo do ambiente que nós estamos estagiando, mas no nosso coração. E eu tenho que começar a me preocupar de que o terreno seja fértil, como Jesus fala na parábola do semeador. Na parábola do semeador ele fala que a semente que caiu em terra boa, ela dá 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. Quanto que a minha semente íntima da fé já está produzindo? Você pode falar assim: Evaldo, a minha deve estar dando um grãozinho bem mirradinho, mas deu, sabe? Mas deu, porque quando você tiver a oportunidade de trabalhar no atendimento fraterno, você vai ter a oportunidade de falar com pessoas que a fé é quase zero. A pessoa não tem nenhum ânimo de nenhuma proposta do amanhã, porque ela não conseguiu cultivar a fé no seu íntimo. Porque a fé, diz os espíritos da Kardec, é um sentimento, um sentimento natural. Todo espírito tem a semente da fé, todo tem. Agora, o desenvolvimento é pessoal. Muitas das vezes, nós que já somos pais, mães, avós, quantas vezes a gente queria dar um grãozinho de fé para um filho, para um neto? Consegue? Não consegue. Alguns hoje, a maioria dos jovens, falam assim: valeu, vô, estou sabendo. E vai adiante, não é? O meu enteado, uma vez ele falou, que se perguntasse uma coisa para mim ou para o avô dele, virava palestra. Aquela árvore ali, a gente via aí, montava uma palestra botânica para explicar o que era aquela árvore ali.
Aí, mas é porque a gente, às vezes, na ânsia de querer ajudar, a gente vai abrangendo a conversa e esquece da objetividade, que hoje em dia o jovem precisa de objetividade, não é, não? Se falar uma coisa para você muito difícil de entender, a gente começa a querer, e o jovem fala assim, tá, depois eu volto. Não, você tem que ter objetividade, porque a fé raciocinada é objetiva, sabe? Ela não tem elementos escondidos de mistério. Por isso que nós viemos para a doutrina espírita, porque aqui não existe aquela possibilidade do é porque é mistério de Deus. Você não entende isso, não existe essa possibilidade. A condição da fé, ela é um desenvolvimento da racionalidade. Tem reunião à noite aqui na casa? Tem. Se faltar luz, a Ivonete e o Rafael fecham todas as portas e começa assim. Espírito tem medo. Porque não tem fé. Não é? Porque não tem fé. Por quê? Porque qual é o conceito da doutrina espírita? Um dos conceitos, né, da doutrina, que são 5 postulados que Kardec nos apresenta. A intercomunicação entre o plano espiritual e o plano material. Se eu não compreender isso como uma forma ativa da vida espiritual, eu vou ter dificuldade. Porque eu não tenho a sensibilidade da vidência, da audição. Se eu não tenho essa sensibilidade, ela não serve de justificativa como uma negativa. Não, eu não escuto nada, não vejo nada, mas de espírito é a história da carochinha. O que o conceito que a doutrina nos propõe do amai-vos e instruí-vos? Porque eu não entendo tudo e nem tenho possibilidade de entender, mas eu tenho a possibilidade de estudar. Quando nós chegamos aqui, estava tendo o estudo do Diálogo nas Sombras, de Hermínio Correia de Miranda. E o Hermínio nos traz ali exemplos da prática diária da mediunidade. Ele diz no início do livro que ele ficou 10 anos como assistente da reunião mediúnica. Assistente. Aí um belo dia o mentor espiritual da casa, hoje quem vai fazer o diálogo é o nosso irmão Hermínio. Ele quase caiu da cadeira. Não, eu não tenho condição não, senhor. Hermínio, pega na charrua. E ele ficou 20 anos como dialogador na casa espírita, aprendendo a se comunicar com o plano espiritual através dos irmãos sofredores. E o que a gente faz aqui senão isso? Você está a caminho aqui do Senoma, está a caminho, sai de casa, felizão, poxa, que legal, hoje tem palestra, vou lá, tem que aturar Evaldo, mas faz parte do critério da caridade. E aí no caminho, o ônibus não para, o trânsito fica engarrafado, o ar-condicionado do carro para de funcionar, está vendo? Tudo dá errado na minha vida. Cadê o conceito da confiabilidade na espiritualidade que nos dirige? Tem pessoas que falam assim, tu vai lá amanhã, se Deus quiser, se eu não fui, é culpa de Deus. Estou terceirizando a minha responsabilidade. Agora, se eu falar assim, vai lá amanhã com as graças de Deus. Por quê? Porque Paulo de Tarso fala na carta aos Hebreus, em tudo dai graças. Mesmo com o joelho desconjuntado, levanta e serve. Não tem desculpa para o espírita, sabe? Ah, eu não estou bem hoje, é por isso que eu vou. Ah, mas dor de cabeça é chata. Mas eu vou, não tem jeito, sabe? Ah, eu discuti com o vizinho. Eu vou, ainda levo o nome dele, boto lá no livro de intercessão, porque nós dois estamos precisando de ajuda, ele e eu. Sabe? Certa vez um benfeitor lá na casa falou assim, o que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Ficou um burburinho, porque é uma resposta muito individual, né? É de acordo com o momento de cada um. Aí ele diz, depois que eles são, a espiritualidade é legal, eles nos trazem a proposta e também trazem uma explicação, né? Não deixa a gente ficar sofrendo sem uma definição. Ele falou que muitas das vezes, não generaliza, muitas das vezes, o perdão é um ato que nós colocamos como querendo ser superior. Eu te perdoo. Não tem problema. Teu espírito. Aprendi que eu tenho que perdoar. Mas não preciso de mim de novo, não. Bom?
Se vira agora. Por quê? Porque o perdão, você toma uma postura de superioridade, ou seja, alguns de nós perdoam por orgulho e vaidade. Agora, pedir perdão, sabe? Pedir perdão é uma encrenca, porque aí o benfeitor falou, a maior dificuldade nossa é o qual? Qual o seu nome? Silvana. Silvana, vamos dizer que a Silvana, eu não tenho afinidade nenhuma com ela. É mentira, mas vamos fingir. Tá bom? Depois, vou te dar um abraço. Foi ótimo. Vamos dizer que eu tenho alguma dificuldade com a Silvana. Numa discussão de ideias, ela está certa ou eu estou errado. E eu vou ter que dar razão a ela. Eu não gosto dela, mas eu vou ter que dar razão a ela, porque naquele ponto ela está certa, eu estou errada. A dificuldade de pedir perdão é porque a gente se sente ainda rebaixado, humilhado porque pediu perdão. E quando deveria ser uma grandeza da alma, porque você reconhecer o seu erro é de espíritos que já estão buscando o equilíbrio. Eu não tem nada de equilibrado não. Eu tenho muita trajetória pela frente. Por isso que é mais fácil a gente perdoar do que a gente pedir perdão. Porque o pedido de perdão é um compromisso de não errar mais com você. O perdão que eu dou, esse compromisso é de quem eu perdoei. Se ele errar de novo comigo, aí o mestre me assevera junto com a resposta de Pedro. Devereis perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, o mesmo erro naquele dia. No outro dia, o jogo começa zerado de novo. Assim, a cada dia você tem que perdoar 70 vezes 7. Porque antigamente, antes de eu ter esse esclarecimento, eu ficava contando. 10, 45, quando chegar a 489 eu me vingo. Né? Não, a proposta de Jesus é perdoar 70 vezes 7 aquele erro, um erro naquele dia. Está perdido aqui. Paulo vai querer exercer isso contigo, né? A paciência é um dom. A paciência é uma virtude. Eu falava muito assim, eu não tenho a paciência, só pode dar paciência quem já é possuidor da paciência. Então, se eu não tenho mesmo, então é tudo chute na canela. Aí o meu mentor falou assim, interessante, você é a única pessoa que não tem uma virtude e se felicita por não ter. Devia ser o oposto. O erro, o vício é que deveria ser causa da tua apreensão. Mas você fica feliz que não tem paciência. Você é o contrário daquilo que Jesus apregou. Porque o mestre fala assim, paciência é a ciência da paz. Não é? É a pacificação íntima para que você possa pacificar o outro. Porque pacificar o outro de que jeito? Não é pegando pelo pescoço e mandando calar a boca. É você, na hora que o outro está impaciente, você entrar em prece, pedindo à espiritualidade que acalme o irmão e todos os presentes. Isso que é ser pacificador. Não é você querer impor a tua vontade sobre o outro que vai dar mais guerra. Uma vez dentro do ônibus, e tinha lá umas pessoas discutindo dentro do ônibus, e aí o Evaldo, né, aquela veia de fofoca bem pra pura, para saber quem ia ganhar a discussão. Aí o doutor falou assim, engraçado, eu ouvi uma prece sua para pacificar o ambiente. Vocês vão escutar espírito, não presta não, gente, porque não tem elogio, Paulo. É só cascudo. Não tem. Quando ele falou, eu reconheci o meu erro, me recolhi em prece, pedindo ajuda, que Jesus tenha misericórdia de todos nós. Isso aí eu aprendi também com um irmão em situação de rua, sabe? Que eu estava saindo da casa que eu frequentava, em Rocha Miranda, indo para o ponto do ônibus, e tinha um irmão com a característica daqueles irmãos que sofrem processo de obsessão severo, já na situação da subjugação, né? Sentado na calçada, assim, mal vestido, nenhum asseio. E eu mentalmente, olha só, eu pensei assim, que Jesus tenha misericórdia desse irmão. Bonito, né?
Aí ele olhou para mim, o irmão olhou para mim e falou assim, por que você não precisa de misericórdia também não? Eu pensei, gente, pelo amor de Deus, eu pensei, eu não falei. E ele me respondeu, aqueles espíritos que ali assediavam ele, e você não precisa de misericórdia não? Aí eu passei a mudar. Quando eu vejo uma situação que Jesus tenha misericórdia de nós, porque eu também sou um grande necessitado da misericórdia do Pai. Cada ação que você modifica no teu íntimo, e que às vezes é dolorosa, essa modificação é bem dolorosa, é o adubo do grão de mostarda. Porque quando ela crescer e ela abrigar os passarinhos e fazer os seus ninhos, sabe quem são os passarinhos? Os irmãos que vêm em busca de ajuda, seja no plano material ou no plano espiritual. Sabe? Uma vez na mediúnica, um espírito falou assim para a gente, na nossa casa, eu venho aqui porque aqui eu sou tratado como gente. Um espírito falou isso. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso olhar é tão discriminador, tanto para quem está na matéria como quem está no plano espiritual, que a gente esquece a finalidade da casa de Maria. A gente esquece. A gente esquece que Maria, lá na casinha dela em Éfeso, no alto do morro, todos que ali passavam recebiam dela um pedaço de pão e um prato de sopa. E inúmeras vezes era o último prato de sopa e o último pedaço de pão. Ela dava, porque a fome dela era confortada pela alegria de servir. Quem vem aqui achando que vai fazer alguma coisa para Nossa Senhora, está enganado redondamente. Você vem aqui para ajudar quem bate aqui no portão. Sabe? Quem bate aqui no portão. Você viu no filme O Alto da Compadecida? Do Ariano Suassuna? No final do filme, quando o Zé Grilo ressuscita, né, naquela cena bacana, vai ele, o Zé Grilo, o Chicó e a namorada do Chicó, né, a noiva do Chicó. Eles vão andando, aí o Zé Grilo falou assim, estou com uma fome danada. Aí ela falou assim, a única coisa que sobrou do bolo foi esse pedacinho aqui, esse taco aqui de bolo. Aí vem um irmão em situação de penúria, dá-lhe de comer. Aí o Zé Grilo falou assim, não dou nada. O Chicó, não, só tem pouco aqui para nós três, não vai dar. Aí a noiva fala assim, às vezes nosso Senhor Jesus Cristo se disfarça em mendigo para testar a nossa caridade. Aí o Zé Grilo falou assim, Jesus, pretinho assim, né? Porque o ator era negro, né? Jesus pretinho assim, mas tá. Aí era nosso Senhor Jesus Cristo, que veio testar a caridade. Gente, bate naquele portão muitos espíritos iluminados ali, travestidos de necessitados. Muitos, muitos. E não pense que quando nós falhamos na atividade de adubar o grão de mostarda da nossa fé, que ele sai daqui aborrecido, tá vendo? Agora também, agora vão me vingar. Não, isso é característica de espírito inferior que nem eu. Agora os benfeitores não. Eles vêm, nos testa no sentido assim, de aprender a lição. De que nós estamos vindo aqui na casa de Maria, mas estamos botando a orelha para funcionar, absorvendo os ensinamentos. Porque já passou da fase, quem vem para a casa espírita é como um papa paz. Não, vou lá hoje que tem paz. Aí quem vai dar paz? É o Rafael. E aí que legal que é do Ivanete, ela é mais forte. Sabe? Aí naquele dia Ivanete fala assim, gente, eu estou um caco hoje. Hoje eu estou muito ruim, muito arrasada, mas eu vou me doar no passe. Sabe? Então, aí aqui, quem vem aqui só para tomar passe, água fluidificada, resolve não. Porque nós durante muitos séculos entramos na igreja católica para tomar hóstia. Tá? E se servisse para alguma coisa no meu íntimo, que a hóstia tem seu valor. Tá bom? André Luiz fala categoricamente para a gente, no livro, se não me engano, Mensageiros, quando ele vai numa igreja católica, lá na Europa, que está no meio da guerra, a França
sendo bombardeada e ele vê uma luz saindo muito forte da terra. Quando chega lá, estava tendo uma missa, naquele momento, no meio dos bombardeios. E aí, quando o padre levantou o cálice com a hóstia, ofertando a Jesus, o cálice se transbordou de uma luz tão intensa que André falou que sentiu vontade de se ajoelhar. Então a hóstia tem o seu valor espiritual inimaginável para a gente ainda. Mas muitos de nós que, se formos novamente na Igreja Católica e entrarmos para a comunhão, aquela luz da hóstia vai se apagar, porque os meus sentimentos ainda são muito inferiorizados. E eu ainda não pensei em adubar o grão de mostarda que Jesus plantou no meu coração com a boa vontade, a resignação e a confiança. Então todos nós, quando viemos para a casa espírita, tenham certeza, o benfeitor fica lá no portão. A Ivana entrou hoje na casa de Maria de Nazaré. Entrou. Aí a Ivana vai embora para casa, não é? O comportamento da Ivana, a partir desse momento, que ela entrou aqui na casa, tem que ser analisado por ela com um propósito de mudança constante. Por quê? Porque senão, eu, ao invés de adubar o caroço de mostarda da fé no meu coração, eu estou colocando cal. Ele não vai desenvolver, ele vai ficar mirrado. E aí, diante das dificuldades que eu vou enfrentar, eu não vou encontrar a alegria de servir. A alegria de servir. Porque nós temos as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas mazelas, temos. É característico de um plano de prova e expiação. O espírita sabe que é um plano de prova e expiação. Sabe que reencarnamos para resgatar erros do passado. E ele quer ser feliz sem fazer nada. Só vir na casa espírita tomar paz e está tudo resolvido. Não vai estar tudo resolvido. É por isso que quando Emmanuel fala para Chico, quando se perceber desencarnado, porque é muita responsabilidade individual a forma como você vai conduzir a sua vida. Porque Emmanuel pergunta, Chico pergunta a Emmanuel, como podemos garantir uma boa morte? Porque tem boa morte. Aquela morte plácida, equilibrada, onde o espírito desperta em consonância com a forma que viveu. Então Emmanuel fala, para ter uma boa morte, tem uma boa vida. Porque se eu ainda cultivo o orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo, a inveja, porque eu sempre falo isso, que a finalidade da palestra é esclarecer, não é? Não existe inveja branca. Tira isso do vocabulário de vocês. Não é, inveja é defeito moral. A gradação é o tamanho da inveja. Você pode ter inveja do tênis de alguém e pode ter inveja da vida de alguém. Mas inveja é inveja, não tem. Não tem inveja boa, não existe isso. O que existe é o desejo de melhorar a sua conduta para que você tenha o equilíbrio da paz de consciência. Personagem da doutrina muito conhecido, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, com 22 anos, ele ficou tetraplégico. Só mexia os olhos. Com 22 anos. Só mexia os olhos. Um dia chegou uma pessoa lá, ele morava em Tuiutaba, interior de Minas, e virou para assim, Jerônimo, que lá em Minas fala uma coisa mais simplificada, né? Jerônimo, olha, o palestrante estava marcado e não veio. Você quer fazer uma palestra para nós? Aí o Jerônimo falou assim, se passar uma cama na porta, eu vou. Porque a única forma que tinha dele sair de casa é alguém carregando a cama dele, né? Porque ele era tetraplégico. E aí arrumaram lá, 4 caboclos lá bem forte, levantaram a cama de Jerônimo Mendonça, lá foi Jerônimo Mendonça, chegou na casa espírita, fez a palestra deitado, levaram ele de volta para casa. Essa era a tônica da vida de Jerônimo Mendonça. Aí ele recebeu uma intuição e começou a narrar para um desenhista uma cama específica para a necessidade dele. Claro, uma cama mais leve, mas ela tinha alguns
contornos anatômicos para facilitar, porque como ele ficava muito tempo deitado, ele não tinha força no diafragma para respirar. E ele às vezes botava 2 sacos de 5 quilos de arroz no peito para diminuir a dor, para ele poder respirar sem dor. E essa cama tinha uma conformação anatômica que facilitava ele respirar e também deslocar a cama dele. Jerônimo já estava com seus 40 e poucos anos. Mesmo na cama, na situação de tetraplegia, ele fundou um orfanato espírita lá em Cuiabá, 2 casas espíritas e editou pela psicofonia 2 livros. Tá bom? Aí a gente não quer sair de casa porque está calor. Dá uma vergonha danada, né? Toda vez que eu falo assim, não vou não, tá um calor danado, eu lembro de Luiz Mendonça, graças a Deus, sem precisar da cama, né? Tenho as 2 pernas e vou. Aí já estava com uns 40 e poucos anos, ele foi acometido de uma hemorragia intestinal muito grande. Porque toda vez que chegava alguém lá, falava, Jerônimo, você está nessa situação, né? Aí, deitado, né? Aí o Marcelo falou assim, Jerônimo, se você pudesse fazer um pedido a Nosso Senhor Jesus Cristo, o que você pediria? Jerônimo pensou. Aí falou assim, eu queria virar de lado, porque olhar assim pro teto cansa. Não pediu para levantar da cama, não pediu para terminar a prova dele, ele pediu para virar para o lado. Mais um ponto de vergonha para o Evaldo, né? Aí ele, com a hemorragia muito grande, ele falou assim, eu preciso vestir. A pessoa falou, Jerônimo, não dá, velho. Daqui de Tuiutaba até Uberaba, quase 600 quilômetros, tu não vai aguentar uma viagem que deram uma Kombi para ele adaptada, para ele fazer as palestras dele, né? Ele imitava Divaldo direitinho, sabe? Aí vamos dizer que ele ficava lá atrás. Aí o Rafael, agora vamos convidar o palestrante da noite. Ele começava a falar lá de trás igual o Divaldo. Aí todo mundo, gente, é Divaldo que vem, aquela alegria toda. Aí quando vinha a cama, ele falou, olha, Divaldo teve que sair às pressas, mandou eu vir no lugar dele. É Jerônimo para fazer a peça. Ele ainda tinha bom humor, né? Mais um ponto de vergonha para nós. Aí um fazendeiro lá da região me emprestou o avião, botaram o Jerônimo no avião, foi lá para Uberaba, chegou lá um sábado à tarde, na hora que o Chico fazia a sombra do abacateiro e depois tinha a distribuição de uma quentinha, um prato de sopa, aí a casa lá aberta, aí entra a cama, aí Chico lá sentado à mesa, Jerônimo, vem nos visitar. Aí Jerônimo, uma vozinha fraca, gente, vim me despedir. Ué, Jerônimo, tu vai viajar para onde agora? Aí botaram a cama mais perto e ele falou, Chico, eu estou morrendo. Aí o Chico, eu também. Eu estou com hemorragia, estou vendo, Jerônimo. Minha vida está por um fio, Chico. Ele meu filho. Tem fio de nylon, fio de seda, né? Fio de barbante, tem fio de aço. O que engrossa o fio da vida é o trabalho no bem, Jerônimo. Ele, Chico, eu já ando com atestado de óbito assinado. Que beleza, meu filho, não vai dar trabalho para ninguém, não é? Pois é, Chico, eu vim me despedir de você. Ele, Jerônimo, sabe de que tu vai morrer, Jerônimo? Sei, Chico, dessa hemorragia não, Jerônimo, do coitadismo. Você vestiu a capa do coitadinho, e o coitadinho está minando as tuas energias e não dá jeito do seu corpo reagir a essa hemorragia. Joga a capa do comodismo fora e volta a trabalhar na prática do bem. Aí Jerônimo acanhado, né? O Chico falou, né? Nós temos que fazer. Eu vou embora, Chico. Tá bom, Jerônimo. Na porta pararam a máquina, Jerônimo gritou, Chico, fica na paz. Ao Chico, tira o Z, Jerônimo, com a pá na mão. E só o trabalho no bem que dá paz de consciência. Então quem veio para cá para chorar pitanga, pode chorar, mas sabe que vai ter que pegar na pá, sabe? Vai ter que trabalhar em prol do outro, senão o nosso grão de mostarda vai continuar mostarda, não vai se transformar em árvore e nós não teremos como abrigar no nosso coração aqueles que chegam a casa. E aí Maria vai falar assim, olha como a casa está triste, leva o meu nome, mas não tem alegria de servir.
E nem disputa de vaidade. Isso que ele está mandando falar, irmão, isso aí eu não. E nem disputa de vaidade. Porque eu sei mais do que o outro. Quem sabe mais, serve mais. Quem pode mais, faz mais. Sabe? Chega aqui na casa, seja um dos primeiros a chegar, vai no banheiro, brincadeira, nem papel higiênico tem no banheiro, a criatura vai lá, pega o papel higiênico e bota no banheiro, não aponta o defeito, resolva a situação, sabe? Porque tem uma frase bem peculiar que diz que eu tenho duas opções, de ser parte do problema ou parte da solução. Eu procuro ser parte da solução. Porque, na verdade, a única forma que eu tenho de transformar a minha semente de mostarda em árvore, não, mas o graveto já posadinho, é um trabalho no bem em prol do outro, não em prol de mim. Porque eu já fiz isso em tantas existências e não ajudou nada. Agora está na hora de você fazer pelo outro. Pelo outro. A hora que alguém me provar que Maria de Nazaré está lá em Filhos, deitada numa rede, com um ar-condicionado em cima dela, aí eu paro de trabalhar. Enquanto isso não acontecer, a minha atividade no bem tem que ser perseverante. O Chico, para finalizar, porque a hora já acabou mesmo, o Chico estava muito quentinho, em cima da cama, no final da jornada física dele, aí Emmanuel chegou e falou assim, está fazendo, Chico? Aí o Chico falou assim, seu irmão, eu estou tão fraco que eu não aguento mais o peso do lápis na minha mão para receber uma única mensagem. A minha audição já está ruim, a pessoa tem que gritar para eu ouvir. E a minha voz está tão fraca que quem quer ouvir o que eu estou falando tem que colar a orelha perto da minha boca. Eu já não sirvo para mais nada. Aí Fernando falou assim, não repita isso, porque é a maior ingratidão que você está cometendo diante do amor de Deus. Enquanto você puder fazer uma prece por aquele que está sofrendo, você é de grande valia para nosso Senhor Jesus Cristo. Chico chamou o Nivaldo, que Chico tinha dois filhos adotivos, né? O Eurípides e o Nivaldo. O Eurípides é muito conhecido, porque fica mais em evidência, o Nivaldo buscou o silêncio do seu mutismo, né? Ele chamou o Nivaldo e falou assim, Nivaldo, meu filho, dá um pulo lá na banca de jornal, compra os 2 jornais mais baratinhos. Aí o Nivaldo falou assim, mas Chico, o jornal mais baratinho é só crime, se torcer sai sangue. Ele, meu filho, mas eu quero ver se tem um nome dos que cometeram um crime, que todo mundo pede pela vítima, ninguém pede pelo agressor. Então isso é engrossar, sabe? O caroço. Não é você olhar para o outro e ver os erros que ele cometeu, porque são reflexos dos meus. É você ver a oportunidade que você tem de ajudar, de estender a mão, como deram a mão para mim também, quando eu estava lá no sofrimento, no umbral, eles estenderam a mão para mim, com muito amor, carinho e respeito. Então a oportunidade nossa é essa, gente. É que a gente, para poder fazer esse grão de mostarda florescer, é o trabalho no bem para o próximo. Porque Emmanuel fala que o bem só é bem quando é bem para todos, mesmo que não seja para mim. E eu ainda me encastelo no egoísmo que o bem tem que ser primeiro para mim, para depois ser para o outro. E não é a proposta da espiritualidade que nos assiste, é de servirmos ao próximo, porque Jesus fala, amai-vos uns aos outros. Mas o parâmetro dele é elevado, como eu vos tenho amado. Graças a Deus.